A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Pai, eu peço, continua revelando a nós a sua palavra, continua, Senhor, revelando a sua mensagem. Abra nossos ouvidos e olhos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem, para conseguirmos distinguir as coisas espirituais das coisas da carne. Senhor, dá forças, vigor para nossos familiares, para a gente. Dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, por onde devemos andar, quais decisões tomarmos. Continua sempre, Senhor, revelando, Senhor, a sua vontade para que nós possamos estar sempre cheios da tua presença, cheios, Senhor, de conhecimento, cheios da tua verdade, Senhor. Abra, Senhor, sempre os nossos olhos para que possamos enxergar verdadeiramente as suas coisas, Senhor, as coisas que vêm de Ti e as coisas espirituais, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 2, nos versículos de 13 a 17. Vamos falar sobre a vocação de Levi, né? Levi, para quem não sabe, é o apóstolo Mateus, né? Mateus. Versículo 13 diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava, né? A gente viu no vídeo anterior sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, né? E antes vimos o Senhor também a cura de um leproso, né? Que o Senhor Jesus estava por onde? Ele estava pela província da Galileia, né? E aqui vimos no vídeo anterior que ele estava em Cafarnaum. Então o Senhor Jesus o quê? Tornou a sair para o mar. Então ele estava o quê? Saindo daquele local. E toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. Então as multidões seguiam o Senhor Jesus, né? E procuravam encontrar onde ele estivesse. Versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Então ali o Senhor Jesus viu Levi, né, sentado na alfândega. O que é uma alfândega, né? Alfândega seria um local, né, em que era recebido os impostos, né? Um órgão, né, por assim dizer, onde era recebido os impostos na época do nosso Senhor Jesus, né? Então Mateus era o quê? Ele era um cobrador de impostos, né? E ali o Senhor Jesus disse o quê? E disse-lhe: Segue-me, e levantando-se, o seguiu. Então ali, né, o Senhor Jesus deu uma ordem que Levi, né, prontamente obedeceu. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então o Senhor Jesus ordenou, né, que Levi levantasse e o seguisse. E a gente vê agora no versículo 15 que o Senhor Jesus estava tomando uma refeição na casa de Levi, né? Vamos falar Mateus, né? Levi é Mateus. Então, estava tomando uma refeição na casa de Mateus, né? Só que além de estar o Senhor Jesus e o Mateus, estavam também o quê? Sentados à mesa com Jesus e com os discípulos de Jesus.
muitos publicanos e pecadores, né? Que eram pessoas de má fama, que a gente tem esse termo que a gente vê no Novo Testamento, é o que? As pessoas conhecidas como má fama e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então eles seguiram o Senhor Jesus e o Senhor Jesus estava ali no meio deles. Versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores, né? Então, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, viram que o Senhor Jesus estava assentado junto com pessoas de má fama, né? E perguntaram para os discípulos do Senhor Jesus por que ele comia e bebia junto com aquelas pessoas. Versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os são não necessitam de médico, né? São no sentido de pessoa sã, com a sua saúde em dia, né? Bem saudável, né? Os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, o Senhor Jesus precisava estar ali. Por quê? Porque aquelas pessoas de má fama, os pecadores que estavam ali assentados com eles na casa de Mateus, eram pessoas o quê? Doentes espiritualmente que necessitavam do médico, né? O Senhor Jesus, nosso Deus, médico dos médicos, né? Então o Senhor Jesus falou: eu não vim chamar os justos, mas sim o quê? Os pecadores ao arrependimento, né? E alcançar a salvação através de Jesus. Os pecadores a quem Jesus veio perdoar incluíam os publicanos, né? Cobradores de impostos, como Levi, filho de Alfeu, né? Mateus. E outros que percebiam sua necessidade de uma cura espiritual, né? Quem sabe que necessita de uma cura espiritual, o seu médico é Jesus Cristo. Há uma tradição de peso quase universal de que Levi e Mateus são a mesma pessoa, né? Que nem eu falei, né? Veja um paralelo lá em Mateus 9:9. Vou ver o Mateus 9:9. Mateus 9:9. Amém? Mateus 9:9. Que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém? Voltando para onde eu estava, alguns estudiosos sugeriam que Levi era o nome de batismo e Mateus, né, cujo significado é dom de Deus, nome recebido quando se tornou apóstolo. A mudança de nomes acompanhava com frequência as mudanças dramáticas na vida. Nós vimos Abrão se tornou Abraão, Saraí se tornou Sara, Jacó se tornou Israel, né? Levi era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, sendo muitíssimo desprezado pelos judeus. Havia uma rota principal de Damasco para a costa mediterrânea, para a qual Cafarnaum poderia ser um local estratégico para uma banca de coleta de impostos sobre bens e produtos entrando na Galileia. Quando Levi foi chamado por Jesus, ele com certeza sabia que não haveria retorno para sua antiga profissão e sua segurança financeira, né? Então ali, quando o Senhor Jesus chama, né, os discípulos, os apóstolos, lembra, Pedro, né, André estavam lá, né, o seu irmão Tiago e João, né, estavam pescando. O Senhor Jesus os chamou para pescar, para ensinar eles a pescarem homens, né? E eles fizeram o quê? Eles deixaram as redes lá com o pai. Um deixou com os pais, enfim, eles deixaram as redes lá, né? E seguiram o Senhor Jesus. E aqui também, o Senhor Jesus chamou Levi, né? Mateus, e ele também estava ali tendo a consciência de que aquela velha vida ele estava deixando o quê? Para trás. Quando Levi foi chamado por Jesus, ele com certeza sabia que não haveria retorno para sua antiga profissão e sua segurança o quê? Financeira, né?
Senhor Jesus compara aqui, né, o doente e o são, né, com as pessoas que ele veio chamar, né, o doente com o pecado, né, e a pessoa sã com o justo, certo? Então, a pessoa que está espiritual, as pessoas que estão longe de Deus, da presença de Deus, né, que estão tendo uma vida em pecado, eles estão doentes espiritualmente. E uma pessoa que busca o reino de Deus, a sua justiça, obedece a Deus, né? Essa pessoa é justa e ela está sadia espiritualmente. E o Senhor Jesus quer o quê? Como o médico dos médicos, né? Ele vem para o quê? Para curar as pessoas, tanto no âmbito físico como no âmbito espiritual, né? Para nos salvar. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.